Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus e vamos continuar com o nosso estudo da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João. O capítulo é o capítulo de número 3. Eu quero que os irmãos abram aí sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós iremos ler a partir do versículo 1 e vamos ler até o versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Amém? Amém? Tomem o seu assento, meus irmãos. Nós temos, nesses últimos dias, estudado sobre um tema importante. Nós temos falado sobre o que é ser cristão. Isso tem sido preocupante como igreja, porque na realidade, uma coisa que eu sempre digo, não aumentou o número de demônios. O número de demônios é o mesmo, desde o princípio. É a terça parte do céu. E por que hoje nós dizemos que é mais difícil? Se a quantidade de demônios, elas não alteraram. Se você estiver carregando por 10 anos 10 quilos, não muda os 10 quilos. Eles são sempre 10 quilos. A tendência é que a gente vá se adaptando e vai ficando cada vez mais forte. A experiência, ela gera em nós o quê? Se você é uma pessoa que faz pintura, com o passar do tempo, você vai ficando mais experiente. Sendo experiente, você faz mais rápido, melhor e menos esforço. Isso é experiência. Por que com o passar do tempo a gente vai se desviando da igreja? Já se perguntou isso? Porque nós não estamos tendo experiências com Deus. Se você não tem experiência com Deus, o culto vira uma monotonia. Se você não tem experiência com a palavra de Deus, ler a Bíblia se transforma em uma coisa cansativa. Se você não tem experiência na oração, para que orar? Se é sempre igual. Se você não tem experiência no louvor, para que ouvir o louvor? Para que cantar junto com um grupo de louvor? Vou ficar aqui sentado, quieto. E aí o tempo vai passando e podemos ouvir as palavras de Paulo. Pelo tempo, nós já deveríamos ser mestres. Mas ao invés de ser mestre pelo tempo, nós precisamos voltar a ensinar os primeiros rudimentos. O que é isso? Temos que voltar. Depois, vamos usar o nosso conhecimento humano para se transformar mestre.
Você estuda uma faculdade 5 anos, depois você faz ali, um mestrado de mais 2 anos, você é mestre, depois mais 2 anos, você é doutor. Vamos usar 9 anos como uma referência. Você tem que pegar uma pessoa que já está na igreja há 9 anos e dizer, olha, precisa ler a Bíblia. Olha, precisa orar. Olha, não pode falar mal. Olha, não pode mentir. Olha, precisa frequentar o culto. Olha, você precisa ser uma pessoa diferente. Aí Paulo diz, pelo tempo, vocês já deveriam estar ensinando alguém, porque ser mestre é isso, é você já ter capacidade de ensinar alguém. Quando se trata de cristianismo, nós temos visto uma inversão na palavra experiência. Quanto mais tempo na igreja, mais carrancudo. Quanto mais tempo na igreja, mais gelado. Quanto mais tempo na igreja, mais frio. E a palavra que não se quer calar. Eu não aguento mais. Eu estou cansado. Eu quero desistir. Eu quero desistir. Aonde você vai, tem alguém dizendo, eu quero desistir. Não desiste do trabalho. Não desiste de comer. Não desiste de os seus sonhos. Mas de vir na igreja, desiste. De ler a Bíblia, desiste. De orar, desiste. De ser uma referência de Jesus, desiste. E aí a pergunta é, nós estamos entendendo o que é ser um cristão? Será que nós estamos entendendo o que é ser um cristão? Porque não mudou o que tinha que ser no passado para hoje. Não mudou. É a mesma coisa. Quem era cristão na época de Jesus, a lei, no sentido de organização, no sentido de direcionamento, é o mesmo. Não existe hoje uma pregação diferente sendo dita. Só que perceba uma coisa, a Bíblia do Novo Testamento que nós lemos hoje, eram as atitudes dos irmãos do passado. Você lê os evangelhos, o que é os evangelhos? É o que Jesus fez. Ele começou a fazer, Lucas chega a dizer o seguinte, eu estou registrando o que Jesus começa a fazer. Nós vamos a partir do Atos, a igreja se formando. Nós vamos ler as cartas, scusa, c'è una traduzione e eu tenho que andar um pouco devagar. Nós temos as cartas paulíneas, nós temos as cartas bíblicas. O que é uma carta, irmãos? Você já parou para entender o que significa quando você lê primeira carta de Paulo a Timóteo? Eles tinham que pegar aquela carta, ler aquela carta e ler para os irmãos. Era assim que funcionava. Vamos ler o que Paulo está falando. Ixi, Paulo falou que a gente tem que permanecer fiel. Meu Deus, Paulo falou que a gente não pode desistir. Paulo está dizendo aqui que importa muitas tribulações para nós entrar no reino de Deus. E aí, com o passar dos anos, o cristianismo vai tendo força, Aí o governo faz o quê? Nós não vamos conseguir vencer, não. O governo diz o seguinte, o cristianismo passa a ser a religião do Império Romano. Naquele momento nasce a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Porque já existia a Igreja Católica. Para quem não sabe, católico significa universal. Aquele momento, irmãos, começa uma divisão da igreja, deixando a igreja como política. Quem escolheu o Papa? O imperador. E aí começa a se perder o sentido do que é cristianismo. Aí começa a se vender indulgências, para que você salve quem viveu a vida toda pecando, e segundo a Bíblia, depois da morte tem o juízo, então não adianta mais orar por quem morreu. Não adianta. Só que também não podemos dizer que quem morreu vai para o céu e quem vai para o inferno, porque não é o nosso departamento. Isso é um departamento totalmente celestial. E você prega, ensina. Quem morreu, não tenho o que falar. Mas será que foi para o céu? Não me interessa. Eu não tenho que me envolver nessa prática. E nós estamos nesses dias falando sobre o que é ser um cristão. E eu peço muito a Deus que você que está aqui, quem está em casa, quem não vem, depois assistir em casa, para que você assista, medite e reflita
Porque se você não souber o que é, você vai se enganar no meio do caminho. Se você não sabe diferenciar, você vai se perder no meio do caminho. E isso é bom, né, no sentido para o mundo. Por quê? Um crente que não sabe o que é ser cristão, até quando ele peca, ele não sabe o que fazer. Quando se peca dentro de uma igreja, o que acontece com a pessoa que pecou? Geralmente, ela vai ter que sair da igreja. Ou não é assim? Geralmente sai da igreja. Não tem sentido. Jesus morreu e falou: perdoa Adriano 70 vezes 7, Valdomiro. 70 vezes 7? Misericórdia. 70 vezes 7. Aí, um irmão nosso peca, e nós definimos o que é pecado, nós definimos a gravidade do pecado, é nós que definimos, não foi Deus. Nós definimos. Se roubou, a gente perdoa, porque roubar, né? Se mentiu, se é fofoqueiro, então a gente já até acostumou. Ele não estava fofocando, só estava dando a opinião dele. Não, é fofoqueiro. Se é mentiroso, não, é só uma mentirinha. Não, é mentiroso. Nós não se preocupamos quando mente, quando engana, quando compra e não paga, quando não é comprometido com o patrão, quando é um patrão que não paga direito, nós vamos aceitando. Agora, se for homossexual, misericórdia. Se for adúltero, então, acabou. Mas isso não está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia, irmãos. Aí nós definimos. Aí tem gente que está vivendo uma vida de pecado declarado e a gente diz que é benção. Também não está escrito na Bíblia. Não, mas Deus entende. Tá bom, Deus entende, mas você está declaradamente no pecado, então não está tudo bem com você não. Se você está vivendo uma vida de pecado e acha que está tudo bem, diz um ditado português, coloque a barba de molho. Vai vigiar, se arrepende nessa noite e vai fazer o que a Bíblia diz. Uma coisa importante que eu quero que os irmãos, durante esses cultos, medite e reflita. Tem pessoas que não gostam de ouvir palavras de ensino porque elas acham duras. Elas acham que não edifica. Porque elas querem o quê? Elas querem sentir arrepio, elas querem sentir... Mas você, quando lê isso aqui, não se sinta condenado. Quando você pega o manual de instrução, é para quê? É para você aprender a lidar com aquilo que você vai manusear. Aqui está escrito o que leva eu e você a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Só que aí eu só quero João 3,16. Eu só quero ler João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu peço que você nesses dias abra o seu coração, reflita e tente ajudar alguém a conhecer Jesus. Eu falei com o irmão hoje, o cristianismo te ensina a defender Jesus e a Cristo. O cristianismo religioso ensina você a defender uma igreja e um pastor. Tem gente aí morrendo por causa de igreja. Tem gente batendo nos outros por causa de pastor. E quando falam mal de Jesus, ele nem liga. Nós precisamos nessa noite pensar, refletir e entender o que a gente está tentando passar para os irmãos. Então nós já falamos, e aí tem os vídeos, né, que facilita, quem depois quiser, que não assistiu ainda. No primeiro dia nós falamos que falar que é crente não muda nada, você pode falar o que quiser. Então nós falamos bastante sobre isso. E na semana passada, nós começamos a falar sobre o que Jesus vai dizer a Nicodemos. Abra aí a sua Bíblia comigo, que vai estar no Evangelho de João, no capítulo 3. Quando Jesus diz que quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E antes de falar disso, nós tivemos na semana passada um entendimento do que significa a palavra cristão. Que nós pegamos que ela vem de Christos, que seria no grego, e que ela vem de Machia, que seria no hebraico. E como isso foi falado, nós falamos da primeira referência dela, que foi em Antioquia, em Atos 11, 26, onde eles foram chamados pela primeira vez, né, de cristãos, indicando que não foi uma atitude deles. Não sei se você já leu, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4,
E o versículo de número 1. O texto bíblico diz o seguinte: eu e você não deve sair por aí dizendo eu sou. O texto diz que os homens vos reconheçam como ministros de Deus. E aí ele diz o seguinte: e que cada ministro seja encontrado fiel. Esse é o ponto. O mundo não quer mais que eu e você saia por aí dizendo eu sou crente, eu sou crente. Eles estão precisando ver nossas atitudes e perguntar para nós: você é um cristão? Só que ele não consegue perguntar, porque nós não demonstramos essa diferença. E aí eu quero que nós nesses dias possamos meditar de forma muito clara. Então nós chegamos a falar já sobre essa parte da origem desse nome. Nós falamos também dessa identificação que o cristão vai receber, que não é uma parte passiva, pelo menos não era para ser. Não era para ser uma coisa passiva. Todo cristão, ele deveria ser um ponto de referimento de Cristo. Quem não entra numa igreja, quando encontrar você, encontrou Cristo. Aí começa a querer ir na igreja com você. Aí uma pergunta, só para a gente pensar. Quantos você trouxe para a igreja? Nós temos que refletir. Quantas pessoas estão na igreja porque eu evangelizei? Quantas pessoas estão na igreja porque eu ensinei o caminho que eu aprendi? Quantas pessoas vêm até a igreja porque vê o meu comportamento? Responda. Para você. Muitos falam, mas você é legal, tá bom, mas o que de Cristo você está levando? Não, só amor. Só amor, só amor. Perceba que nós passamos uma vida como cristãos sem se preocupar em ser o que a Bíblia diz que é um cristão. Um cristão é um discípulo. Ele aprende e ele cumpre a ordem de Jesus. Vá e faça discípulo. Mas se nem eu estou lendo Bíblia, como é que eu vou pedir para alguém ler Bíblia? Quando alguém fala assim, Onesíforo, eu sempre gosto de falar de Onesíforo. Onesíforo? O que é isso, meu Deus do céu? Onesíforo era o homem que alegrava Paulo. Paulo estava triste, preso, ele chegava lá e ficava fazendo piada. A Bíblia diz assim, quantas vezes ele me alegrou. Quantas vezes Onesíforo chegou aqui e falou para mim, Paulo, eu vou te contar uma piada. E Paulo, não, peraí, eu estou ocupado. Aí ele contava, Paulo ria. Ninguém nem sabe que ele existe. Por quê? Nós aprendemos a ler a caixinha de promessa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Opa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós não somos cauda, nós somos cabeça. Meu Deus, estou começando a sentir um arrepio. Nós vamos nessa pegada. Aí pegamos a parte C do versículo e ignoramos a parte A. Eis que estou convosco todos os dias. Meu Deus, mas vê o que ele está falando. Se você pregar o evangelho, se você ensinar as pessoas, aí ele vai estar com você todos os dias até a consumação do século. Então, nós falamos dessa identidade cristã, nós falamos do processo de como se transforma um cristão. Se ninguém nasce cristão, ninguém nasce cristão. Pode nascer filho de uma família cristã, mas é preciso ter pessoalmente um encontro com Deus. Perceba uma coisa, irmãos. Ninguém aqui, quem tem filho pequeno, ninguém quando o filho acorda falou, hoje eu vou te ensinar a mentir. Filho, hoje eu vou ensinar você a fazer birra. Você tem que aprender a fazer birra. Ninguém ensina isso. Pelo contrário, você pega um menininho de 2 anos, quem tem 2 anos? Tem o Pedro aí que tem o Benjamin, né? Quando quebra o negócio, faz finta, não faz finta? Ninguém ensinou ele. O que ele faz? Aqui, ó. Finge que nem viu. Porque nós somos maus, diz o texto bíblico, desde a nossa meninice. Porque quando Adão e Eva peca, dali para frente, não tem mais um homem puro. Tem um homem, como a gente até estava falando com o irmão, depravado. Um homem que gosta de pecar. Um homem que sente prazer no pecado. Se você não tem o Espírito Santo, você fica doido para pecar.
fica doido, fica procurando o que fazer, seja homem ou seja mulher. Mas aí a gente leu sobre esse processo: ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, reconhecer que você é um pecador, esperar na graça de Jesus. E aí na semana passada nós começamos nesse ponto que diz: o que é então novo nascimento? Onde nós tivemos ali, naquele momento, uma leitura dizendo que a origem dessa expressão, ela se dá nesse dia que Jesus fala com Nicodemos, aonde deu um nó na cabeça de Nicodemos, que Nicodemos fala o seguinte: mas um homem velho pode voltar? Olha o que um doutor inteligente vai falar para Jesus. Mas espera aí, Jesus, um homem velho, ele pode entrar na barriga da mãe e nascer? Ele ficou doido. Quando Jesus disse para ele: necessário é nascer de novo, um homem inteligente não falaria nunca, mas aí deu um nó na cabeça dele. Ele falou: peraí, ele está dizendo o seguinte: eu tenho que entrar no ventre, mas como pode? Tanto que ele disse assim para Jesus: como pode isso? E Jesus repreende ele e diz o quê? Você é mestre em Israel e você não entende o que eu estou falando? Então na semana passada nós falamos que isso começou ali. Nós falamos desse significado, né, teológico, que é um nascimento espiritual. Não é que você aceita Jesus e o cabelo cai, que o cabelo cresce, que você fica magro, gordo. Não é isso. É um nascimento espiritual. É uma mudança interna, uma mudança de pensamento, uma mudança de direcionamento, uma mudança de caráter. Em muitos momentos a Bíblia diz: quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. E aqui entra um perigo do tempo atual, que eu refletia muito sobre isso hoje. Essa falta de entender o que é. Aí tem pessoas que se sentem perfeitas e julgam todo mundo. Já tem irmãos que se sentem pecador demais. Aí vivem triste porque não conseguem vencer alguma coisa pequena. Nós precisamos hoje entender que a graça, ela é uma realidade. Que a misericórdia é uma realidade. E ninguém vai ser, por exemplo, lançado no inferno porque não teve graça. É porque não aceitou a graça. Aí quando você abre a sua Bíblia comigo, que nós lemos na semana passada, nós chegamos a ler 2 Coríntios 5,17, onde vai falar dessa mudança, onde fala que quem aceitou Cristo é uma nova criatura. Nós falamos que o novo nascimento não tem origem em mim, em você, mas tem uma origem em Deus, quando nós mencionamos Romanos 5,8, que diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda. Então não foi eu que preparei, não foi eu que mereci. Deus não olhou para mim e disse: como é crente, hein? Precisa aceitar. Não foi isso. Pelo contrário, ele olhou e disse: como é pecador. A lei não vai ajudar ele. Ele não vai conseguir vencer. Por isso Cristo morre numa cruz, e ali eu e você recebemos a oportunidade de ser novas criaturas. Então, se você abrir sua Bíblia, eu quero que você abra aí comigo em Tito, capítulo de número 3, o versículo de número 5. Abra aí comigo. Tito está depois de 2 Timóteo. Você vai ler Gálatas, né, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º, 2º, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, o capítulo de número 3, porque esse novo nascimento, ele vai fazer isso aqui, ó. Acharam? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Perceba o que o texto está dizendo: não é pelas obras de justiça que a gente fez, mas é pela misericórdia. Aí voltamos de novo, porque se você ler meditando, você vai crescer. O que é misericórdia? Junção de coração e infeliz ou miserável. O que é a misericórdia de Deus? Nós somos esses,
miseráveis e infelizes. Mas Deus pega e põe essas pessoas aonde? No seu coração. E quando Ele coloca no coração dele, Ele ama, Ele perdoa, e Ele vai atrás de você aonde quer que você esteja. Então, se você hoje entender que esse lavar, ele é da parte de Deus uma renovação, a gente vai entender que o novo nascimento é um resultado da graça quando nós cremos em Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 16 e o versículo de número 16. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 16. Tudo ok, Vitória? Mais devagar um pouco? Obrigado. Obrigado por me orientar. Os irmãos que estão em casa, está tendo uma tradução, vocês não escutam, mas está tendo, então eu preciso ir um pouco mais devagar. Acharam? Marcos capítulo de número 16 e o versículo de número 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o novo nascimento, ele é um resultado quando você crê em Cristo Jesus. Quando você acredita que Ele é o Filho de Deus, quando você acredita que Ele morreu numa cruz, quando você acredita que Ele ressuscitou, quando você acredita que Ele deixou aqui o Espírito Santo de Deus, que revela o que Ele quer para nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí o texto diz: quem crê e for batizado. A gente ignora essas passagens, mas não deveríamos ignorar. O novo nascimento, ele é muito sério. Jesus diz o seguinte: quem não nascer de novo. Ele está falando isso para quem? Para um ateu? Não. Ele está falando isso para quem? Para uma pessoa que nunca entrou numa igreja? Não. Ele está dizendo para mim e para você. Vocês estão aqui dentro, mas vocês já nasceram de novo? Vocês já nasceram de novo? O que é nascer de novo? É zerar a conta. É como se você tivesse lavado 100 pratos e alguém falava: começa de novo. Mas como assim começa de novo? Você fez tudo errado. Não, mas eu sei qual detergente usar, eu sei a esponja que usar, eu sei onde coloca para secar, ok? Mas você fez errado. Jesus está dizendo para Nicodemos, por isso que a cabeça de Nicodemos deu um giro. Ele era um mestre. Sabe o que é um mestre? Ele ensinava a lei. E Jesus diz para ele: você vai ter que nascer de novo. E nós não queremos mais nascer de novo. Nós não queremos, irmãos. Tem pessoas que até hoje estão com os mesmos hábitos de quando não eram cristãos. Tem pessoas que estão com os mesmos hábitos de uma vida sem Cristo. E aí você tem que refletir, porque ele disse que quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Ele falou para quem estava na igreja, ele falou para quem era pastor da igreja, ele falou para quem ensinava a igreja, que seria no caso aqui, vamos dizer assim, nesse momento eu estou ensinando, então está falando para mim: Valdomiro, você tem que nascer de novo. Já pensou? Isso gera um pouco de conflito. E nós vivemos um tempo que a gente fala que não, mas a gente quer pagar preço, não quer? Existe uma palavra que diz o seguinte: eu sempre escuto ela e eu tento entender o contexto e o que a pessoa está dizendo. Eu tenho que pagar preço. Não dá. Não dá. Não é pagar preço. O preço já foi pago. A Bíblia diz o seguinte: o preço já foi pago. Aí eu falo que tenho que pagar preço. Sabe por quê? Nós achamos que obedecer é pagar preço. Não é pagar preço, você tem que obedecer. É diferente. Só que nós não queremos mais obedecer. Aí fica tudo pesado, irmão, tudo pesado. Tudo fica difícil. Não, mas tem que fazer isso. Ah, não. Aí tem que... não. E não tem prazer em Cristo. Mas o texto diz que quem crer e for batizado será salvo. E quando você lê 1 João capítulo 1, versículo 12, o novo nascimento, ele te muda de família no senso espiritual. Porque vai dizer uma coisa aqui em João, que a gente deveria ler e se alegrar. E pelo menos refletir. Quem achou, diga amém. João capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João.
Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12. A palavra diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Pensa, é que quem não é pai talvez não vai entender, mas penso que Jesus, veio fazer. Quem crê nele se transforma em filho de Deus. É aqui que tem uma brincadeira. Qual é o pai aqui que está tentando matar o filho? Tem alguém aqui que é pai e está tentando matar o filho? Tem algum pai aqui que quando o filho erra fala assim: eu vou matar. Não tem. Não tem. Tem assassino na cadeia. Tem estrupador na cadeia, que o pai e a mãe estão orando para tentar ajudar ele. Aí eu falo que aceitei Jesus, sou filho de Deus, e estou achando que Deus está tentando me matar. Não compreendo a misericórdia, não compreendo a graça. Me perdoa, Vitória. É preciso nessa noite refletir. Eu sei o que é ser um cristão, ou eu estou brincando de ser cristão? Aí só faz finta aqui dentro. Aí aqui dentro vira um anjo. Aqui dentro ama todo mundo, aqui dentro aperta. Quando chega lá fora fala mal de todo mundo. Quando chega lá fora não fala com ninguém. Quando alguém vai dar um conselho, fica bravo. Dê um conselho verdadeiro para a pessoa para você ver. Não gosta. Não gosta. Esses dias uma pessoa me pediu um conselho. Eu até falei para minha esposa: vou ter que orar para responder. Demorei 3 dias para responder. Mas quando eu respondi biblicamente. Pronto. Tchuk. A resposta foi mais ou menos assim: não me interessa a sua opinião. E isola. Porque nós não queremos conselhos. Nós queremos que alguém diga: faz o que quer, varão, Deus te ama. Nós precisamos nessa noite entender que Deus, em Cristo, leva eu e você para uma filiação. Você é filho de Deus. Jesus vai ensinar a orar e ele constrange, porque ele não mandou ensinar como orava os homens. Ó eterno, né? Não tem essas orações? Ó eterno, soberano Deus. Agora eu não sei como você vai traduzir isso. Jesus fala o seguinte: quando vocês for orar, vocês vão orar assim, ó: Pai nosso. Mudou tudo. É meu pai. Então você tem que entender que esse novo nascimento tem que fazer você entender essa realidade de filho. Nós também precisamos entender que depois desse novo nascimento, o que aconteceu agora? Eu sou filho de Deus. As minhas atitudes, elas são agora diferentes. Agora eu vou caminhar diferente. Agora o meu direcionamento é diferente. Não é que eu vou ser perfeito, é que agora eu tenho um pai que me corrige. Eu tenho um pai que me orienta. Eu tenho um pai que está dizendo: não vai por aí, rapaz. Será que a gente está entendendo que esse novo nascimento é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mentalidade? A própria palavra, que a gente sempre fala isso aqui, metanoia, que seria arrependimento, que seria se converter em grego, reflete uma coisa: é uma mudança de corpo? É uma mudança de roupa? Não. É uma mudança aqui, de mente. Você tinha plena certeza que tinha que matar os cristãos. Falando de Paulo. Agora você tem plena certeza que vai morrer como cristão. É muito contraditório. Por isso que a gente está brincando, irmãos. Por isso que está aí. Eu vi um pastor subindo na coluna no meio do culto, Parecia uma aranha. E está cheio de gente nessas igrejas.
E eu peço que você não seja assim, que você entenda que o novo nascimento vai fazer você ser um cristão. O novo nascimento faz você entender, peraí, eu sou filho de Deus. Você já viu aquela frase que todo mundo diz? Você sabe com quem está falando? Quando alguém é importante, tem dinheiro, chega em algum lugar, aí ele fala, você sabe, peraí, você é filho de Deus, você sabe que você é filho de Deus? Não, pastor, eu tenho dúvida, então você vai nascer de novo em nome de Jesus. Porque você tinha que nessa noite ter certeza, eu sou filho de Deus. Por que você é filho de Deus? Pela misericórdia que eu recebi através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, se você crê nisso, você vai avante. E por que eu tenho que então nascer de novo? É uma pergunta. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo de número 2. Quero ler com os irmãos os versículos de número 1 ao 3. Carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. O capítulo é o número 2 e o versículo é do 1 ao 3. Quem achou, diga amém. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Sabe a ideia que nós temos? É que nós estamos só doentes. Não, sem Cristo nós estamos mortos. Esse é o ponto. Por que eu tenho que nascer de novo? Porque sem Cristo eu estou morto. Sem Cristo eu estou andando segundo os prazeres da carne. Sem Cristo eu estou andando segundo os meus pensamentos. Sem Cristo eu sou aqui, como diz o texto, olha o que ele está dizendo ali, filhos da ira. É por isso que eu e você hoje precisamos ver se a gente nasceu de novo. Isso não é para você pensar, mas não, é para você só avaliar e ver o seguinte, eu estou no caminho certo mesmo? Eu estou nascendo de novo ou eu estou fazendo uma brincadeira com aquilo que eu estou dizendo que sou? Olha o que diz o texto bíblico de Romanos 8, abre aí. Romanos capítulo de número 8, quero ler com os irmãos versículos de número 7 e 8, Romanos 8. Acharam? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que você tem que nascer de novo? Para você ser uma nova criatura. Porque se você estiver na carne aqui, você não pode agradar a Deus. Você não vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas sabe o engano qual é? É como tem a graça. Aí a gente fica fazendo o seguinte, eu estou no culto, eu estou mentindo, porque quem está mentindo aqui sabe que está mentindo. Quem está roubando sabe que está roubando. Quem é falso sabe que é falso. Pode fazer uma finta que não é. Quem não é verdadeiro, não é verdadeiro. Quem esconde coisa que não deveria esconder, sabe que está fazendo tudo errado. Mas, estou no culto, ninguém revelou nada, está uma delícia. Deus está aprovando a minha atitude. Se tiver contra a sua palavra, você está sendo desprezível aos olhos de Deus, sem nem menos pensar que Ele conhece tudo, oculto, Ele conhece mensagem de celular, Ele conhece coração, e nós temos que hoje olhar o texto e dizer o seguinte, ei, quem está na carne não pode agradar a Deus, por isso eu não posso, eu preciso nascer de novo. Abra sua Bíblia, por gentileza, Gálatas capítulo 5. O versículo de número 24, eu queria ler com os irmãos.
Gálatas capítulo 5, verso 24. E se tiver alguém entendendo, diga um amém. Amém, glória a Deus. Acharam? Olha o que diz o texto bíblico. E os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Não é os que são da igreja. Não é os que são da igreja, é os que são de Cristo. É por isso que, irmãos, a gente precisa ler o texto e pedir ao Senhor o seguinte: sem novo nascimento, eu não estou bem. Sem novo nascimento, eu continuo com aquela carga pesada. Se Cristo não tomou o meu lugar, eu sou digno de morte. É por isso que eu sempre falo com o Senhor, quando eu estou orando, eu falo: eu sei que tenho esse monte de coisa que eu preciso melhorar, mas eu me escondo na graça. Aí eu consigo continuar. Porque o diabo, segundo diz Apocalipse, ele está te acusando e me acusando todo dia. Ou não é isso? Todo dia. Tem gente que quando escuta essa palavra, o diabo corre e fala: viu? Viste? Está falando de você. A nossa postura é dizer: para trás de mim, Satanás. Ele está falando o que Deus quer para todos, não só para mim. O diabo tenta te acusar. O diabo tenta te colocar para trás. Mas hoje é dia de ler a vontade de Deus. Falei: eu preciso entrar naquele caminho. E só tem uma forma de entrar naquele caminho. É através de Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém consegue entrar no lugar santíssimo se não passar por Ele. Nós temos feito menção ao nome do Senhor, ou nós estamos fazendo coisas que não deveríamos? Olha o que diz o texto bíblico também, que a gente vai ler agora, de 2 Coríntios capítulo 5, abre aí. Esse texto é bom porque ele traz uma palavra que a gente tem que entender. Isso aqui talvez muitas vezes a gente não tem o hábito de ler, muitas vezes a gente não tem o hábito de se referir ao que tem acontecido desde o começo. Quem achou, diga amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, o versículo de número 18 e 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e os versículos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós temos que hoje, ao ler esse texto, entender o seguinte: o novo nascimento me religa ao que eu tinha perdido lá no Éden. Nós precisamos hoje lembrar disso. O novo nascimento vai fazer você voltar em Cristo a ter contato real com o Senhor. Não é contato com pessoas, é contato com o divino, irmãos. Pense comigo, o seu pai está te vendo todo dia. O seu pai está te escutando todo dia. Só que a gente não fala com o nosso pai. A gente nem se considera filho, porque o diabo engana a gente. Tem gente que peca uma coisa e fala: ai meu Deus, vai vigiar em nome de Jesus. A palavra que veio para nós é reconciliação. Sabe o que é reconciliar? É o que tinha separado se reconciliou. Em Cristo Jesus, quando você peca, o diabo vem te acusar, você pede perdão, vem o Espírito Santo, trabalha por você, sobe, intercede, e você está com Deus de novo, religado. Porque é bom? Não. Porque merece? Não. Porque lá tem um Cristo, sentado à destra do Pai, e eu não sei como funciona, porque não está escrito, mas a gente pode imaginar. Mostra a mão, olha para o Pai e fala: oi Pai. Aí o Espírito Santo vai e fala: espera, eu estou trabalhando. Nós precisamos nessa noite entender que tem algo melhor para nós em Cristo Jesus, amém? Agora, como que a gente pode obter o novo nascimento? Jesus vai dizer em João 3,5,
que na verdade, te digo que aqueles que não nascer da água e do Espírito, eles não podem entrar no reino de Deus. Eu já falei isso aqui, repito, quando se fala em verdade, é como se tivesse uma placa dizendo, atenção, que agora vai se falar uma coisa de fundamental importância. Se você ignorar, você não desfrutará do que está sendo falado. E Jesus começa dizendo para Nicodemos, presta atenção, faz atenção. Quem não nascer de novo, não importa se é mestre em Israel. Se não nascer de novo, não entra. Mas eu estou no culto, tá bom, mas no céu não entra. Não queira proibir ninguém de vir à igreja. Não fique bravo quando uma pessoa toda bagunçada subir no púlpito. Um fingido, um mentiroso. Fique tranquilo. Lá vai ter uma separação. Jesus, quando falou da parábola do trigo e do joio, se lembra da frase bonita? Senhor, quer que a gente arranque o joio? Calma, rapaz, que pressa é essa? Você não morreu por ninguém. Se aplicasse a sua justiça em você mesmo, nem você estava aqui. Calma, deixa mentir, deixa enganar. Chegar lá, vai ter uma conversa particular. E aqui nós temos que ler e entender o seguinte: quem não nascer, irmão, isso aqui é sério, hein? Nascer de novo é transformação. Não nasceu de novo, vai orar, vai vigiar, vai pedir a Deus direção. Aí abre sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O que a gente sabe quando ele fala nascer da água, tem uma questão de lavagem, tem uma questão de purificação. E muitos até vamos ficar atrelados à própria palavra de Jesus. Quem crer e for batizado. Então também tem uma relação com o batismo. Só que fala a verdade, se batismo em si salvasse, se o batismo da água fosse uma referência, o que está esse um bando de gente aí batizado, desviado? Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro capítulo 3 e o versículo de número 21. 1 Pedro capítulo 3, o verso de número 21. Acharam? Que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, não, escute isso aqui, do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus. O batismo da água, ele é uma figura externa, que só tem valor se acontecer o que ele está falando aqui. Uma boa consciência para com os homens? Não, para com Deus. E se tem uma coisa que você sabe quando está errando, é que está errando. Todos nós, irmãos. Vixe, agora... E sabe o que o diabo faz? Eu faço uma coisa errada, e como a igreja não é mais uma igreja que entende a missão, tem pessoas que falam assim, eu não posso falar não, porque se eu falar, eles me põem para fora. Aí você fica falando, como eu vou corrigir isso que eu fiz? Confessando. Todo mundo está falando aí que eu matei alguém, aí eu estou escondendo. Quando eu chego num lugar que alguém fala, morte, eu falo, vixe, está falando de mim. Meu Deus, descobriu. Não. O que eu tenho que fazer como cristão? O que confessa e deixa. Aí alguém chega em você e fala assim, você viu lá, ele matou. Aí ele confessou lá. Confessou que matou? Confessou. Acabou a conversa. O diabo ganha força quando nós não cremos no perdão. O diabo ganha força quando a gente acha que ocultar é a solução. A solução é se arrepender, confessar e deixar. E aí quando você lê o texto, ele diz que não é uma lavagem de corpo. Não é limpar o corpo na água, não é tirar a imundícia do corpo, mas é você ter uma consciência pura para com Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo de número 3. E aqui nós entramos numa parte que eu acho que é de grande importância para nós, de como obter o novo nascimento. Porque hoje, irmãos, não se admira mais mensagens que falem do que é real. Se admira mais sabe aquelas pregação que alguém fala uma frase e todo mundo fala assim, ó, uau.
Se você está vivo, você respira. Uau! Tem umas pregações que todo mundo fica falando o culto todo. Uau, uau. Olha a pregação, como começa a pregação do Evangelho. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. Queria ler com os irmãos o versículo 2 e o versículo 6. Quem achou, diga amém. Vamos pegar o versículo 1, que para quem não tem um hábito, fica melhor. E naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, a pregação é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo de número 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Tem uma representação disso aqui, que as pessoas iam ser batizadas e confessavam os pecados. Isso é uma referência do que é nascer de novo. Não é só ir lá tomar um banho. É se arrepender do que fez. Eu matei, eu estou arrependido de ter matado. Eu roubei, eu estou arrependido de ter roubado. Eu menti, eu estou arrependido de mentir. Então João vai ser morto agora. Jesus escuta que João morreu, aí Jesus fala, se ele morreu, alguém precisa continuar. Aí Evangelho de Mateus capítulo 4, Jesus vai começar a pregar o Evangelho. Até esse momento Jesus não tinha pregado o Evangelho. João está preso, Jesus recebe as notícias sobre João, e no versículo 17 do capítulo 4, a palavra vai dizer o seguinte: desde então, começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem é, arrependa-se. E volto novamente a dizer que hoje a palavra arrependimento se perdeu. Arrependimento é metanoia. Sua mente vai ter que ser transformada. Estava indo para a esquerda, vai para a direita. Estava indo matar, se arrependeu, volta. Não, eu mato, não, então você não se arrependeu não. Quem se arrepende para no momento que se arrepende. Puf, mas você já foi até aqui, não, mas estava indo errado, tem que voltar. Jesus é crucificado, é ressuscitado, é elevado aos céus. Agora a igreja começa a receber o Espírito Santo, em Atos capítulo 2. E os discípulos vão começar a primeira pregação. Vamos ver o que eles disseram? Abre sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O versículo de números 37 e 38. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Só a minha Bíblia que não tem, parece. Mas eu acho que eu encontrei. Acharam? Olha o que diz. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não era fazer parte da igreja, não era fazer parte do movimento, era se arrepender. Como nós defendemos mais a igreja, a instituição, a gente não chama ninguém para se arrepender, chama para fazer parte da igreja. Mas você está fazendo parte de uma igreja arrependido do que fez no passado? Porque se não está, você nessa noite tem que nascer de novo. E a forma de entrar nesse processo de nascer de novo, não tem outro. É se arrepender. Irmãos, não precisa pagar preço, é se arrepender. Sabia que tem pessoas que amam pagar promessa? Quem é de São Paulo, se lembra que nós temos lá a Aparecida do Norte. É uma cidade dedicada à Aparecida do Norte. É como se fosse ali Roma, aquela Piazza São Pedro. Quem já foi lá sabe, tem uma catedral enorme, tem uma estátua assim, bem grande da Aparecida do Norte. Tem gente que sai lá de São Paulo andando e vai até lá pagar a promessa.
Chega lá, você tem umas escadas grandes, você vê um monte de gente subindo de joelho. Todo mundo sabe que quando Lutero estava tendo muita dor de cabeça, Lutero vai até Roma, e quando ele chega em Roma, ele começa a ver as pessoas vendendo indulgências e dizendo assim: se você pagar, você salva seu primo. Se você pagar, você salva seu tio. E quem não tinha dinheiro? Vai tudo para o inferno. Aí Lutero vê as pessoas subindo as escadas, e a história diz que ele começa a subir as escadas de joelhos, quando o Espírito Santo impacta ele e diz: o justo viverá da fé. Aí Lutero no meio para e diz: o que é isso? É o que eu estou falando para você, não é preço, é fé. E fé que não faz obedecer não é fé. Porque a fé te faz entender que você precisa da graça para obedecer. Vamos ficar de pé nessa noite, amém? Semana que vem nós vamos falar um pouco do resultado e de como saber se somos nascidos de novo e quais as atitudes de quem nasceu de novo. Glória a Jesus.